do céu! Se o bispo soubesse o que eu vou contar aqui hoje, minha batina já estaria pendurada na sacristia. Sou o padre X9 mesmo, porque não consigo guardar essas histórias só para mim. É mais forte que eu. Olha, eu sei que confessionário é lugar sagrado e tal, mas tem cada coisa que chega no meu ouvido que deveria virar série da Netflix. O confessionário da paróquia São Sebastião virou praticamente um reality show, só que sem câmeras. Bom, sem câmeras oficiais, porque às vezes eu acho que tem alguém lá em cima gravando tudo só para rir da minha cara. Semana passada, numa quarta-feira chuvosa, quando eu já estava quase fechando as portas, chegou um senhor que mudou meu dia completamente. Quando ele entrou no confessionário, eu achei que seria só mais um caso de pequei porque comi carne na sexta-feira da paixão. Mas, gente, mal sabia eu que estava prestes a ouvir a confissão mais bizarra da minha carreira eclesiástica. O homem que entrou era alto, magro, na casa dos 60 anos, com um terno impecavelmente passado e cabelos grisalhos penteados para trás. Parecia saído de um comercial de banco, sabe? Daqueles executivos confiáveis que te vendem planos de aposentadoria. Mas os olhos... Ah, os olhos dele contavam outra história. Estavam vermelhos, inquietos, pulando de um lado para outro, como se estivesse procurando alguém que pudesse estar nos espionando. As mãos tremiam levemente quando tirou o lenço do bolso para secar o suor da testa, mesmo estando uns 15 graus lá fora. Padre, ele disse com uma voz controlada demais, como quem ensaiou o que ia falar. Preciso confessar algo que está me consumindo há anos. Tentei acalmá-lo com as palavras de praxe, sabe? Deus é misericordioso. A confissão liberta a alma, aquelas frases que aprendemos no seminário. Achei que seria mais um caso de traição conjugal ou sonegação de imposto. Mas quando ele começou a falar de verdade, padre, eu tirei a vida de um homem. Ele soltou assim, de supetão, como quem diz que esqueceu de pagar a conta de luz. Eu congelei minha gente. Senti o sangue gelar nas veias. Em 25 anos de sacerdócio, já ouvi muita coisa pesada, mas confissão de assassinato não é algo que acontece todo dia, nem mesmo na minha paróquia, que fica num bairro, digamos, eclético. O nome dele era Carlos Alberto Mendonça, diretor financeiro aposentado de uma grande empresa. Foi há muito tempo, ele continuou, e nunca ninguém descobriu. Vim aqui porque preciso do perdão divino antes de partir deste mundo. Carlos contou que tinha um câncer terminal e poucos meses de vida. Queria limpar sua consciência para encontrar-se com o Criador em paz. Até aí, por mais chocante que fosse, parecia uma história triste, mas relativamente comum de remorso tardio. Eu estava pronto para dar meu discurso sobre arrependimento sincero. Mas aí, ele respirou fundo, olhou nos meus olhos e me contou a verdade completa. Padre, não foi um crime comum, ele disse baixinho, quase sussurrando. Foi uma execução divina. Deus me escolheu como instrumento de sua justiça. Nessa hora, gente, confesso que olhei disfarçadamente para os lados procurando o botão de pânico que nunca instalaram no confessionário. Carlos percebeu meu desconforto e rapidamente esclareceu. Não sou louco, padre. Sei exatamente como isso soa. Ele então me contou que era um homem extremamente religioso a vida toda. Criado em uma família católica tradicional, frequentava a missa todos os domingos. Fazia parte do conselho da igreja em sua cidade natal e até considerou o sacerdócio na juventude. Sua vida era perfeitamente normal. Casado há 35 anos com Dona Margarida, pai de 3 filhos bem-sucedidos, avô de 5 netos. Um cidadão exemplar que nunca sequer pegou uma multa de trânsito. Até que, segundo ele, há 15 anos, começou a ter visões durante suas orações. E essa pequena história, que parecia coisa de filme, ia se transformar na confissão mais perturbadora da minha vida. Carlos me contou que, no início, eram apenas sonhos vívidos, onde um anjo lhe mostrava imagens de um homem cometendo atrocidades. Era sempre o mesmo rosto, padre.
um homem que eu nunca tinha visto pessoalmente. Com o tempo, os sonhos ficaram mais frequentes e detalhados. Ele começou a esconder essas visões da esposa, dizendo que estava tendo insônia por causa do trabalho. Primeira mentira. Então, passou a pesquisar sobre sonhos proféticos, comprando livros de ocultismo que escondia no escritório. Quando Margarida encontrou os livros, ele inventou que eram para um amigo com problemas espirituais. Segunda mentira. O pior é que Carlos realmente acreditava estar recebendo mensagens divinas e começou a frequentar grupos de estudos bíblicos alternativos, sem o conhecimento da família. Dizia que ia jogar dominó com os amigos do trabalho. A situação complicou quando ele finalmente identificou o homem dos seus sonhos. Era um político local que, segundo Carlos, escondia um terrível segredo. Mas aí apareceu uma pessoa que mudou completamente o rumo dessa história. Um dia, durante uma dessas reuniões de estudo bíblico, conheci Ezequiel. Carlos continuou. Esse tal de Ezequiel era um senhor carismático que se dizia profeta e interpretava mensagens divinas. Quando Carlos contou sobre suas visões, o homem confirmou que eram verdadeiras revelações e que ele tinha sido escolhido. Gente, a partir daí, a coisa desandou. Ezequiel convenceu Carlos que o político de seus sonhos era, na verdade, um servidor do mal, disfarçado que precisava ser detido. Carlos começou a segui-lo, tirar fotos, fazer anotações sobre sua rotina. Escondeu tudo isso da família, inventando viagens de trabalho e compromissos noturnos. Gastou economias em equipamentos de vigilância. Comprou um carro usado, pago em dinheiro vivo, para não ser reconhecido. A obsessão cresceu tanto que ele instalou um quadro enorme na garagem do sítio da família, conectando fotos e informações com linhas vermelhas, como naqueles filmes de detetive. Quando a esposa quase descobriu, reformou rapidamente o lugar, transformando-o em um escritório para trabalhar remotamente. E foi quando percebeu que tinha cavado um buraco profundo demais para sair. Sabe, padre, ele disse com um sorriso melancólico, sempre fui conhecido como Carlão Certinho na minha família. Carlos me contou que durante toda a sua vida seguiu rigorosamente as regras. Na escola, era o monitor de classe. No trabalho, nunca atrasou a entrega de um relatório. Na igreja, sabia todos os cantos de cor. O único momento rebelde de sua juventude foi quando, aos 15 anos, roubou uma bala de uma loja porque não tinha troco e voltou no dia seguinte para pagar. Sua esposa costumava brincar que ele era previsível demais. Os filhos o chamavam de GPS humano, porque ele planejava as viagens de férias com itinerários minuciosos, inclusive com tempo cronometrado para ir ao banheiro. 5 minutos, nem mais, nem menos, senão atrasamos o passeio no parque. Ele imitou sua própria voz autoritária. Carlos era o tipo de homem que separava as meias por cores e comprimentos e guardava recibos de compras de 10 anos atrás por precaução. Até sua conta no banco tinha sempre um saldo que terminava em 0. Ele depositava centavos para arredondar, mas dessa vez tinha ido absurdamente longe demais. A primeira vez que Carlos quase foi descoberto foi quando seu filho mais velho apareceu de surpresa no sítio. Eu estava lá, padre, estudando os movimentos daquele político, quando ouvi um carro chegando. Num pânico desesperado, cobriu todo o painel de investigação com um lençol, jogou os documentos numa gaveta e fingiu estar pintando a parede. Meu filho entrou e me encontrou com um pincel na mão, sem tinta, passando na parede já seca. Improvisou dizendo que estava testando se a pintura antiga estava bem aderida antes de começar a reforma. O filho estranhou, mas aceitou a explicação esdrúxula. Pai, você está bem? Parece nervoso. Carlos inventou que tinha visto uma cobra enorme mais cedo e ainda estava assustado. Meu filho passou o resto do dia procurando uma cobra imaginária pelo sítio todo. Para piorar, nessa mesma noite, sua esposa ligou dizendo que o banco tinha entrado em contato sobre movimentações suspeitas no cartão de crédito.
compras em lojas de equipamentos eletrônicos que ele nunca frequentava antes. Carlos suou frio, mas conseguiu convencê-la que estava montando um sistema de segurança para a casa como surpresa de aniversário para ela. Mas mal sabia que o pior estava por vir. O homem que entrou era alto, magro, na casa dos 60 anos, com um terno impecavelmente passado e cabelos grisalhos penteados para trás. Parecia saído de um comercial de banco, sabe? Daqueles executivos confiáveis que te vendem planos de aposentadoria. Mas os olhos... os olhos dele contavam outra história. Estavam vermelhos, inquietos, pulando de um lado para outro como se estivesse procurando alguém que pudesse estar nos espionando. As mãos tremiam levemente quando tirou o lenço do bolso para secar o suor da testa, mesmo estando uns 15 graus lá fora. Padre, ele disse com uma voz controlada demais, como quem ensaiou o que ia falar. Preciso confessar algo que está me consumindo há anos. Tentei acalmá-lo com as palavras de praxe, sabe? Deus é misericordioso. A confissão liberta a alma. Aquelas frases que aprendemos no seminário. Achei que seria mais um caso de traição conjugal ou sonegação de imposto. Mas, quando ele começou a falar de verdade, Padre, eu tirei a vida de um homem. Ele soltou assim, de supetão, como quem diz que esqueceu de pagar a conta de luz. Eu congelei, minha gente. Senti o sangue gelar nas veias. Em 25 anos de sacerdócio, já ouvi muita coisa pesada, mas confissão de assassinato não é algo que acontece todo dia, nem mesmo na minha paróquia, que fica num bairro, digamos, eclético. O nome dele era Carlos Alberto Mendonça, diretor financeiro aposentado de uma grande empresa. Foi há muito tempo, ele continuou, e nunca ninguém descobriu. Vim aqui porque preciso do perdão divino antes de partir deste mundo. Carlos contou que tinha um câncer terminal e poucos meses de vida. Queria limpar sua consciência para encontrar-se com o Criador em paz. Até aí, por mais chocante que fosse, parecia uma história triste, mas relativamente comum de remorso tardio. Eu estava pronto para dar meu discurso sobre arrependimento sincero. Mas aí ele respirou fundo, olhou nos meus olhos e me contou a verdade completa. Padre, não foi um crime comum, ele disse baixinho, quase sussurrando. Foi uma execução divina. Deus me escolheu como instrumento de sua justiça. Nessa hora, gente, confesso que olhei disfarçadamente para os lados, procurando o botão de pânico que nunca instalaram no confessionário. Carlos percebeu meu desconforto e rapidamente esclareceu. Não sou louco, padre. Sei exatamente como isso soa. Ele então me contou que era um homem extremamente religioso a vida toda. Criado em uma família católica tradicional, frequentava a missa todos os domingos, fazia parte do conselho da igreja em sua cidade natal e até considerou o sacerdócio na juventude. Sua vida era perfeitamente normal. Casado há 35 anos, com Dona Margarida, pai de 3 filhos bem-sucedidos, avô de 5 netos. Um cidadão exemplar que nunca sequer pegou uma multa de trânsito, até que, segundo ele, há 15 anos, começou a ter visões durante suas orações. E essa pequena história, que parecia coisa de filme, ia se transformar na confissão mais perturbadora da minha vida. Carlos me contou que no início eram apenas sonhos vívidos, onde um anjo lhe mostrava imagens de um homem cometendo atrocidades. Era sempre o mesmo rosto, padre. Um homem que eu nunca tinha visto pessoalmente. Com o tempo, os sonhos ficaram mais frequentes e detalhados. Ele começou a esconder essas visões da esposa, dizendo que estava tendo insônia por causa do trabalho. Primeira mentira. Então, passou a pesquisar sobre sonhos proféticos, comprando livros de ocultismo que escondia no escritório. Quando Margarida encontrou os livros, ele inventou que eram para um amigo com problemas espirituais. Segunda mentira. O pior é que Carlos realmente acreditava estar recebendo mensagens divinas e começou a frequentar grupos de estudos bíblicos alternativos, sem o conhecimento da família. Dizia que ia jogar dominó com os amigos do trabalho.
A situação complicou quando ele finalmente identificou o homem dos seus sonhos. Era um político local que, segundo Carlos, escondia um terrível segredo. Mas aí apareceu uma pessoa que mudou completamente o rumo dessa história. Um dia, durante uma dessas reuniões de estudo bíblico, conheci Ezequiel. Carlos continuou. Esse tal de Ezequiel era um senhor carismático que se dizia profeta e interpretava mensagens divinas. Quando Carlos contou sobre suas visões, o homem confirmou que eram verdadeiras revelações e que ele tinha sido escolhido. Gente, a partir daí, a coisa desandou. Ezequiel convenceu Carlos que o político de seus sonhos era, na verdade, um servidor do mal, disfarçado, que precisava ser detido. Carlos começou a segui-lo, tirar fotos, fazer anotações sobre sua rotina. Escondeu tudo isso da família, inventando viagens de trabalho e compromissos noturnos. Gastou economias em equipamentos de vigilância. Comprou um carro usado, pago em dinheiro vivo, para não ser reconhecido. A obsessão cresceu tanto que ele instalou um quadro enorme na garagem do sítio da família, conectando fotos e informações com linhas vermelhas, como naqueles filmes de detetive. Quando a esposa quase descobriu, reformou rapidamente o lugar, transformando-o em um escritório para trabalhar remotamente. E foi quando percebeu que tinha cavado um buraco profundo demais para sair. Sabe, padre, ele disse com um sorriso melancólico, sempre fui conhecido como Carlão Certinho na minha família. Carlos me contou que durante toda a sua vida seguiu rigorosamente as regras. Na escola, era o monitor de classe. No trabalho, nunca atrasou a entrega de um relatório. Na igreja, sabia todos os cantos de cor. O único momento rebelde de sua juventude foi quando, aos 15 anos, roubou uma bala de uma loja porque não tinha troco e voltou no dia seguinte para pagar. Sua esposa costumava brincar que ele era previsível demais. Os filhos o chamavam de GPS humano, porque ele planejava as viagens de férias com itinerários minuciosos, inclusive com tempo cronometrado para ir ao banheiro. 5 minutos, nem mais, nem menos, senão atrasamos o passeio no parque. Ele imitou sua própria voz autoritária. Carlos era o tipo de homem que separava as meias por cores e comprimentos e guardava recibos de compras de 10 anos atrás por precaução. Até sua conta no banco tinha sempre um saldo que terminava em 0. Ele depositava centavos para arredondar. Mas dessa vez tinha ido absurdamente longe demais. A primeira vez que Carlos quase foi descoberto foi quando seu filho mais velho apareceu de surpresa no sítio. Eu estava lá, padre, estudando os movimentos daquele político, quando ouvi um carro chegando. Num pânico desesperado, cobriu todo o painel de investigação com um lençol, jogou os documentos numa gaveta e fingiu estar pintando a parede. Meu filho entrou e me encontrou com um pincel na mão, sem tinta, passando na parede já seca. Improvisou dizendo que estava testando se a pintura antiga estava bem aderida antes de começar a reforma. O filho estranhou, mas aceitou a explicação esdrúxula. Pai, você está bem? Parece nervoso. Carlos inventou que tinha visto uma cobra enorme mais cedo e ainda estava assustado. Meu filho passou o resto do dia procurando uma cobra imaginária pelo sítio todo. Para piorar, nessa mesma noite, sua esposa ligou dizendo que o banco tinha entrado em contato sobre movimentações suspeitas no cartão de crédito. Compras em lojas de equipamentos eletrônicos que ele nunca frequentava antes. Carlos suou frio, mas conseguiu convencê-la que estava montando um sistema de segurança para a casa como surpresa de aniversário para ela. Mas mal sabia que o pior estava por vir. A segunda situação de quase flagra aconteceu durante um almoço de família. Carlos já estava completamente obcecado, dormindo apenas 2 horas por noite. Sua aparência estava tão deteriorada que a filha, médica, começou a suspeitar que ele estava com alguma doença grave. Pai, você está amarelo, perdeu peso, parece que não dorme há semanas. Vamos marcar uns exames. Para escapar da investigação médica que certamente revelaria apenas estresse e privação de sono,
Carlos inventou que estava fazendo um jejum detox rigoroso, seguindo a orientação de um nutricionista holístico. Cheguei ao cúmulo de criar um e-mail falso de um doutor Himalaia e enviar um plano alimentar detalhado para minha própria filha. A família começou a notar outras mudanças. Ele, que nunca bebia álcool, começou a levar uma garrafinha suspeita para todo lado, alegando ser tintura de ervas medicinais. Na verdade, era energético misturado com cafeína em pó para mantê-lo acordado durante suas vigilâncias. O cunhado, que era policial aposentado, começou a fazer perguntas inconvenientes. Você anda sumido, Carlos. Tá metido em alguma encrenca? E foi quando apareceu a pessoa que ele menos queria ver no mundo. Numa tarde de quarta-feira, Carlos estava em seu esconderijo. Um carro alugado estacionado em frente à casa de praia do tal político, quando notou um veículo familiar parando logo atrás. Era o carro do seu cunhado policial. Padre, quase tive um infarto ali mesmo. Carlos se abaixou rapidamente, derrubando a câmera e os binóculos. Por um milagre, o cunhado não o viu, pois estava distraído com o celular. Mas, para seu horror absoluto, percebeu que o cunhado estava indo visitar justamente o político que ele vigiava. Aparentemente, os dois eram amigos de longa data. Naquele momento, Carlos tinha 3 problemas monumentais. Estava prestes a ser descoberto pelo cunhado, não podia sair do carro sem ser visto e acabava de descobrir uma conexão pessoal com seu alvo divino. Num ato de desespero genial, Carlos rapidamente vestiu o uniforme de entregador que mantinha no carro para emergências, colocou um boné e óculos escuros, pegou uma caixa vazia de pizza que guardava no porta-malas. Sim, ele era meticulosamente preparado. E saiu do veículo fingindo ter acabado de fazer uma entrega. Passou direto pelo cunhado, que olhou, mas não o reconheceu, e até gritou: "Boa entrega, moço!", enquanto Carlos acenava sem virar o rosto. Foi o momento mais tenso da sua vida, andando normalmente quando suas pernas queriam correr desesperadamente. Mas a sorte dele estava prestes a acabar. Depois desse encontro quase catastrófico, Carlos percebeu que as coisas estavam ficando perigosas demais. Ao mesmo tempo, as mensagens divinas ficavam mais intensas e urgentes. Padre, eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que era minha imaginação. Em casa, a esposa já ameaçava chamar um médico, pois ele passou 3 dias sem dormir. No trabalho, cometeu um erro grotesco em uma planilha financeira que quase custou milhões à empresa. O grupo de estudos bíblicos alternativos começou a cobrar uma ação decisiva sobre a missão divina, enquanto Ezequiel, o falso profeta, pressionava por resultados. Para completar, o político-alvo de sua obsessão anunciou que se mudaria para outro estado em 2 semanas. Era como se o tempo estivesse se esgotando, padre. Carlos então tomou uma decisão drástica. Pediu licença médica no trabalho, alegando esgotamento. Disse à família que faria um retiro espiritual e alugou um quarto de hotel próximo à casa do político. Eu estava operando em 3 realidades paralelas ao mesmo tempo. Seu telefone não parava de tocar. A esposa preocupada, o chefe desconfiado, o cunhado policial querendo conversar seriamente. E foi quando tudo aconteceu ao mesmo tempo. Na véspera do que Carlos chamou de Dia da Justiça Divina, seu plano era confrontar o político com provas de seus pecados ocultos e, se necessário, executar a sentença celestial. Comprou uma arma ilegalmente, através de contatos de Ezequiel. Mas o universo tinha outros planos. Primeiro, sua esposa rastreou seu celular e descobriu que ele não estava em nenhum retiro. Enviou o filho para verificar o hotel. Ao mesmo tempo, o cunhado policial, suspeitando de algo, começou uma investigação informal sobre as atividades recentes de Carlos. E, para completar o caos, o próprio político decidiu antecipar sua viagem e estava fazendo uma festa de despedida exatamente naquela noite, com diversos convidados, incluindo a família de Carlos. Imagina o cenário, padre. Estou no quarto de hotel, armado,
me preparando mentalmente, quando recebo uma mensagem da minha esposa dizendo: estamos na festa do senador Ribeiro, aquele amigo do meu irmão. Que pena que você está no retiro e não pode vir. O pânico foi total. Se ele não aparecesse na festa, a família viria ao hotel. Se fosse a festa, encontraria seu alvo rodeado por testemunhas, incluindo seus próprios familiares. Carlos tentou ligar para Ezequiel, que simplesmente desligou o telefone e desapareceu. Nesse momento, não tinha mais volta. Carlos tomou uma decisão impulsiva. Iria à festa, fingiria um encontro coincidente com a família e adiaria seus planos. Chegou ao evento elegantemente vestido, com a arma escondida sob o paletó. A expressão de choque no rosto da esposa ao vê-lo foi impagável. Surpresa, querida! Conseguiu uma licença especial do retiro. Antes que pudesse elaborar sua mentira, o filho médico notou seu estado alterado. Pupilas dilatadas, tremores, suor excessivo. Pai, você está drogado? O cunhado policial se aproximou, instintivamente notando o volume suspeito sob o paletó. Simultaneamente, o anfitrião, o próprio senador Ribeiro, seu alvo, veio cumprimentá-lo. Carlos, meu velho, quanto tempo? Seu cunhado fala muito de você. Foi demais para sua mente perturbada. Carlos desmaiou ali mesmo, caindo sobre a mesa de aperitivos. Quando acordou, estava no hospital, com a família ao redor e 2 policiais à porta. A arma tinha sido descoberta, assim como seu caderno de anotações obsessivas sobre o senador. O médico diagnosticou um quadro grave de transtorno psicótico, exacerbado por privação de sono e uso de estimulantes. A verdade veio à tona da pior forma possível. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. A reação da minha família foi o mais doloroso, padre. A esposa, inicialmente em choque, passou por todos os estágios do luto: negação, raiva, barganha, em questão de horas. O filho médico se culpava por não ter percebido os sinais mais cedo. A filha advogada já trabalhava para minimizar as consequências legais, enquanto o filho caçula simplesmente não conseguia olhar para o pai. O cunhado policial usou seus contatos para evitar uma prisão imediata, argumentando pela necessidade de tratamento psiquiátrico urgente. O mais surpreendente foi a reação do próprio senador Ribeiro. Ele veio me visitar no hospital, padre. Sabe o que me disse? Que também já tinha passado por um colapso nervoso anos antes e que me ajudaria no que fosse preciso. Carlos descobriu que as atrocidades que acreditava terem sido reveladas divinamente eram, na verdade, fragmentos distorcidos de notícias e rumores sobre outro político misturados em sua mente perturbada com a imagem do senador. Quanto a Ezequiel, desapareceu completamente. Mais tarde descobriram que era um golpista conhecido que manipulava pessoas emocionalmente vulneráveis. Percebi que não era um instrumento de Deus, mas uma marionete nas mãos de um charlatão. E a confusão só aumentou nos dias seguintes. Nos meses que se seguiram, a vida de Carlos mudou completamente. Foi internado em uma clínica psiquiátrica por 6 semanas, diagnosticado com um quadro de psicose induzida por estresse extremo, privação de sono e uso abusivo de estimulantes. A empresa o aposentou por invalidez. Sua história vazou para alguns veículos de imprensa local, mas o caso foi rapidamente ofuscado por algum escândalo político nacional. A família passou por terapia intensiva. A esposa, após considerar seriamente o divórcio, decidiu permanecer ao seu lado, mas a confiança estava irremediavelmente danificada. Ela dorme com um olho aberto até hoje, padre. O sítio, cenário de sua obsessão, foi vendido. O grupo de estudos bíblicos alternativos foi investigado e fechado. Alguns outros membros também haviam sido manipulados por Ezequiel de maneiras semelhantes. O mais surreal foi quando, durante sua recuperação, Carlos recebeu um convite do senador Ribeiro para participar de uma campanha de conscientização sobre saúde mental. Ironicamente, minha loucura acabou me transformando em um defensor da causa.
Falo abertamente sobre minha experiência para ajudar outras pessoas a reconhecerem os sinais. E hoje, um ano depois. Agora estou aqui, padre, realmente morrendo de câncer, mas com a consciência mais limpa. Carlos nunca chegou a cometer o assassinato que planejava, mas a culpa pelo que pretendia fazer o consumia. Após tratamento intensivo, medicação apropriada e reconciliação gradual com a família, ele encontrou um novo propósito. Tornou-se palestrante em escolas e igrejas, alertando sobre os perigos do fanatismo religioso e da manipulação psicológica. O senador Ribeiro, longe de ser o vilão que imaginava, tornou-se um aliado e amigo. Curiosamente, o cunhado policial também se aproximou mais, assumindo uma postura protetora. A esposa de Carlos, Dona Margarida, nunca recuperou completamente a confiança nele, mas encontraram um novo equilíbrio. Eu quase cometi um crime horrível em nome de Deus, quando na verdade estava sendo usado pelo diabo da vaidade e manipulação. Ao terminar sua confissão, perguntei se ele se arrependia. Me arrependo de ter magoado minha família, de ter acreditado nas mentiras, mas sou grato por não ter ido até o fim. Ironicamente, padre, minha loucura me tornou uma pessoa melhor, mais humana. E sabem o que eu, como padre, aprendi com essa história louca? A verdade pode machucar, mas a mentira, essa sim, destrói completamente. Principalmente quando a gente mente para si mesmo, dizendo que está ouvindo a voz de Deus, quando na verdade é só o eco da nossa própria obsessão. Sabe, meus queridos filhos e filhas que acompanham o Padre Gizinove, essa história do Carlos me fez refletir muito sobre como a gente pode confundir nossas próprias vontades com mensagens divinas. É muito perigoso quando alguém começa a achar que tem uma linha direta exclusiva com o Todo-Poderoso, principalmente quando essa linha diz exatamente o que a pessoa quer ouvir. O verdadeiro Deus não pede para a gente machucar os outros ou fazer loucuras. Isso é o ego da gente falando, disfarçado de revelação celestial. Se você conhece alguém que está começando a ter esses chamados especiais para fazer coisas estranhas, não ignora não. Pode ser o começo de um problema sério de saúde mental. E quanto antes buscar ajuda, melhor. E olha, se você se identificou com qualquer parte dessa história, seja a mentirinha que cresce, a obsessão que toma conta, ou até aquela sensação de missão divina, não tenha vergonha de buscar apoio. Às vezes, a confissão mais importante não é a que você faz para o padre, mas a que você faz para o psicólogo ou psiquiatra. Agora, preparem os corações, porque semana que vem... Ai, meu São Benedito! Eu nem sei se devo contar essa. Gente, essa história tem tanta reviravolta que eu fiquei tonto. É tão absurda que até parece mentira. Mas juro pela batina que aconteceu de verdade. Não percam! O próximo Confissões do Padre X9 vai quebrar a internet.